Oi, gente, boa noite. Quem aí tá cansado? Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, nos stories eu combinei com vocês que hoje eu estaria aqui ao vivo, agora às 8 horas, pra. Tchau! Tudo bom? Como é que você tá? Oh, meu Deus do céu, que saudade, Yasmin. Como é que tá? E o Vico? Tá todo mundo bem por aí? Você tá bem? Saudade. Então, combinei com vocês de estar aqui ao vivo. Oi, Mari, boa noite, boa noite. Para a gente estar atualizando sobre algumas questões aqui no nosso canal, no canal lá no YouTube, no canal Jaque Barreto. Muita gente me procurando, querendo saber se eu estava viva, como é que estava, o que aconteceu comigo. Eu cheguei a fazer uma live quando eu saí do hospital, mas eu ainda estava muito debilitada e percebi que não dava para. Tô ótima, estamos ótimos. Oh, meu Deus. Obrigada. Boa noite, Mari. E aí eu comecei a perceber que realmente eu não ia conseguir, naquele momento, dar continuidade no canal. Primeiro que eu ainda estava muito debilitada. Tudo me cansava assim ao extremo. E a minha parte psicológica, a minha parte emocional foi um dos pontos que mais me assustou, me deu trabalho. Fiquei com medo de surtar mesmo, de entrar numas paranoia. E aí eu percebi que era tempo de eu olhar para mim, porque senão eu não ia conseguir olhar para vocês. Então, por conta disso, eu fiquei esse tempo aí afastada. Meu marido entrou. Boa noite, marido, te amo. Por conta disso, eu decidi ficar esse tempo afastada nesse sentido das redes sociais, porque eu precisava me cuidar. Precisava me cuidar. E eu conversando com as pessoas, né? E as pessoas perguntam para mim o que aconteceu em dezembro, o que foi aquilo, né? E eu falo assim, sem sombra de dúvidas, que foi o processo mais difícil de toda a minha vida. Mais difícil, inclusive, do processo de quando eu operei 4 anos atrás. E foi muito traumático, eu senti muito medo. O meu quadro era, sim, extremamente grave, onde os médicos, todos os médicos da UTI não sabiam cuidar de mim. Se não fosse a doutora Ju, endocrinologista, que ajuda muito no nosso canal, que sempre tá aí nas redes sociais, no Instagram dela, informando também. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje falando com vocês com toda certeza. Com toda certeza, não tem uma fração de segundo de dúvidas em relação a isso. Então, o que aconteceu em dezembro? Tive uma insuficiência adrenal muito grave. Muito grave. E o problema maior é eu ser assintomática. Então, quando o meu corpo reclama de alguma coisa, é porque eu já estou numa condição muito ruim. E eu não estava tomando minha medicação corretamente. Eu negligenciei, sim, o meu tratamento, porque achei que eu estava bem. Eu só não entendi que eu estava bem por conta da medicação. E foi um processo muito dolorido, assim, muito sofrido para mim, para minha família toda, porque imagina, tava todo mundo festejando, né, fim de ano, as festas de fim de ano, e eu num estado que era só Deus para me tirar daquela situação. Então foram dias muito difíceis de UTI, onde eu estava extremamente consciente da gravidade da minha situação, de tudo que se falava e impotente, totalmente impotente. E vendo que os médicos estavam perdidos,
né? Sem saber o que fazer, sem saber o que estava acontecendo comigo. E o meu caso fugindo muito da curva do habitual, né? Do que se espera. E quando se fala em hipófise, as pessoas não têm muito, né? Muito manejo com a situação. Então foi difícil. Foi difícil, mas venci. Saí do hospital muito fraca fisicamente. Então foi uma sessão assim de exercícios, de condicionamento, onde eu tive que ter um esforço muito grande, porque o meu corpo simplesmente não respondia. Então eu estava na sala, para eu ir para a cozinha, eu passava mal, porque já era um esforço absurdo, absurdo. E aí foram as sequelas do que precisou ser feito para me tirar daquela condição de risco de morte que eu tive que lidar. Então eu entrei numa síndrome de Cushing medicamentosa, ainda estou nessa síndrome de Cushing, onde eu perdi mais massa muscular, eu já não tinha muito. Então perdi mais massa muscular, tive ganho de peso. Esse ganho de peso veio numa situação onde foi muito prejudicial, não pelo tanto de quilos que eu ganhei, mas sim pelo tanto que eu perdi de massa muscular, enfim, de mais uma porção de coisas. Então a ordem agora, segundo a doutora Ju, que cuida de mim, é correr atrás de todo esse prejuízo. Dar graças a Deus que estou viva, porque de novo passei por um triz, e correr atrás desse prejuízo. Então continua sendo muito difícil, né? A gente faz alterações nas medicações, o corpo sente de novo, e aí tem a síndrome de Cushing, que eu ainda estou sob efeito por ser uma Cushing medicamentosa, e não posso parar de tomar o corticoide. Então, assim, é tudo muito complexo, tudo muito complicado, e somado a tudo isso, veio uma crise de ansiedade insuportável. Gente, eu nunca tinha passado por isso. Porque o medo da morte foi tão grande. Não é o medo da morte, eu não tenho medo da morte. A morte em si não me assusta, mas é a dor, sabe? De não estar mais com as pessoas que a gente ama. Então isso me nossa, eu não sei, não encontro palavras do quanto isso me maltratou, me judiou. Mari, é o filtro. É o filtro aqui do Instagram. O medo da morte. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca tomei nenhum tipo de anti-ansiolítico, calmante, nada, 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 nada. E no hospital eu estava tomando Rivotril. Então começamos com 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, enfim, todas as gotas possíveis. E eu não dormia. Eu fiquei 9 dias sem dormir. Porque o medo do meu coração parar era tão grande, mesmo eu estando numa UTI, que eu não dormia. Eles me davam o Rivotril e eu dava aquela... E já tava assim... Oi, tia. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Minha tia Rô, tio Nilson, Terra Viva, Temperos. Eles fazem uma pimenta tão gostosa, tão gostosa, tão gostosa, natural, que se eu fosse vocês, eu entrava no perfil deles aqui e já ia lá fazer o pedido, porque eu que não curto pimenta, comi. Obrigada, tia. Se não fosse vocês para ser minha base, eu não ia conseguir nada na minha vida. Obrigada mesmo. Então, eu saí do hospital com outros medos. Medo de não ter monitoração, sei lá como é que é o termo que a gente usa, aquelas máquinas toda ligada, sabe, no coração e não sei o quê. Medo de não ter uma enfermeira ali à minha disposição assim que eu sentisse qualquer coisa. Então os medos foram se somando junto com essa fraqueza surreal. Tinha cansaço de falar, eu não conseguia conversar com as pessoas, que a sensação que eu tinha era de desmaio. Enfim, foi um negócio muito louco, muito louco, muito louco.
Então, tudo isso foi me deixando numa condição de pânico, de ansiedade. Eu senti uma dor no peito, um negócio, uma coisa ruim. E o que foi me ajudando a sair de tudo isso foi, primeiro, a atividade física. Então, eu comecei a andar na rua da minha casa, andava 10 minutos, eu ia e voltava. Fiz isso um dia, fiz isso 2 dias. No terceiro dia, eu já fui para a rua de baixo. No quarto dia, eu fui na rua de casa, na rua de baixo e na outra rua. Conforme eu ia aumentando a minha caminhada, a minha rota, e eu ia percebendo que eu não morria, então isso foi me dando uma segurança e uma sensação de bem-estar. Mas eu ainda tinha muito medo. Então eu andava com uma malinha, eu vou colocar a foto aqui para vocês depois nos stories, uma malinha com um aparelho de medir pressão, com outro de fazer o destro, com outro de ver minha frequência cardíaca, minha saturação, e era assim a cada meia hora. Então você imagina uma pessoa que está completamente bitolada, neurótica, medindo sinais vitais a cada meia hora, com medo de morrer. Porque se eu não era assim muito assintomática, então eu tinha que ficar, porque eu já não tinha mais os aparelhos da UTI me monitorando. Então eu fazia isso em casa. O que aconteceu? Um dia eu me senti mal de novo, fui para o hospital, voltei para a UTI. E na UTI, os médicos falam assim: Jaqueline, seus exames estão normais. O seu coração, hoje, ele é um coração diferente. Mas você pode viver normalmente com isso. Para com isso, para de ajudar. Gente, para vocês terem uma noção, eu fui para o hospital com a malinha. Eu vou colocar aqui nos stories para vocês. Eu fui para o hospital com a malinha. Para vocês terem noção do quanto isso mexe com a gente. E tive alta de novo da UTI. E aí eu tentei seguir a minha vida de uma forma ao que já era. E aí eu percebi que eu não podia. Que eu estava me matando. Era um processo suicida, praticamente. Então, eu já tinha me desligado de uma empresa que eu trabalhava, que estava me fazendo muito mal. Já comentei até em outros vídeos isso, enfim. Ficou para trás. E fui eliminando todos os outros contratos que eu tinha, todas as outras obrigações que eu tinha. E fiquei somente com uma empresa de medicina que eu trabalho já há um tempão. E mudei os meus projetos. Isso ajudou demais. Ajudou muito. Por um lado, obviamente, senti a defasagem financeira de tudo isso, mas a paz que eu senti e continuo sentindo é algo que supera tudo isso. Então, se por um lado eu tinha muito dinheiro, eu não tinha vida e não tinha saúde, e isso me levou para uma UTI. Então, eu comecei a entender o processo de que a gente tem que olhar para a vida da gente na saúde como um todo. E tendo essa deficiência por conta da hipófise, a questão do bem-estar, da integridade emocional e física fez total diferença no meu quadro de saúde. Então, por isso que eu tive que fazer essa pausa com as lives e com tudo, para cuidar de mim. E levou todos esses meses. Como eu tô hoje? Não estou 100%, mas eu tô 90%. E hoje eu consigo conciliar as coisas que eu tenho na minha vida, minha família, meu filho, meu marido, meu trabalho, minha clínica que eu abri, e tudo isso de uma forma mais saudável. E acho que o marco, assim, divisor de águas de tudo isso que eu vivi de dezembro para cá foi a conscientização de que, sim, eu tenho uma doença. Isso foi muito importante porque, desde o momento que eu descobri que eu tinha um tumor no cérebro, eu tive uma negação desse diagnóstico. Então, eu não aceitava, eu não acreditava, eu não me sentia doente. Então, quando o primeiro neurocirurgião falou para mim: não vamos operar não, é um tumor benigno, você pode aí viver com ele um tempão que não vai te fazer nada,
Achei fantástico, porque eu não sentia nada. E eu não entendi o que era a hipófise. Mesmo sendo um tumor de cunho benigno, é um tumor extremamente grave, agressivo, raro, onde as pessoas não sabem lidar, os médicos não sabem tratar, a equipe de enfermagem olha para você e te vê uma pessoa normal, mas não vai acreditar que você realmente está passando mal, que você realmente está com fraqueza, que você realmente está sentindo um monte de coisa, mas que a sua aparência não fala. É uma doença silenciosa e eu não tinha a noção disso. Mesmo depois de eu ter operado a minha cabeça, o meu cérebro, eu não tinha noção disso, de que essa doença era uma doença extremamente grave e que se a gente não cuida, a gente sim chega ao óbito. Eu não tinha. Mesmo fazendo tratamentos, acompanhamentos, exames, uma hora ou outra eu negligenciava. Eu negligenciava o meu tratamento com as medicações. E quando eu passei por tudo isso, de dezembro, de janeiro até agora, eu tive, gente, depois de 4 anos, eu tive consciência do meu estado, da minha realidade e de como eu tenho que encarar a minha vida, para que eu não sofra, para que meu marido não sofra, para que meu filho não sofra, para que meu pai não sofra, minha mãe, as pessoas que me amam não sofram. Então, hoje em dia, eu levo o meu tratamento muito mais a sério. Eu sempre fui muito regrada com muitas coisas, mas, por exemplo, na hora de tomar determinado remédio, eu falava assim, tô me sentindo bem, não vou tomar não, porque esse remédio vai me dar efeito colateral ali na frente. Um pensamento completamente errado, que, pela graça de Deus, eu tô aqui hoje, falando com vocês. E depois de tudo isso, voltando em consulta com a doutora Ju, que, nossa, eu toda vez que eu falo com a doutora Ju, eu não sei como agradecer. Minha vida todinha, eu não vou saber como agradecer essa médica, esse ser humano que para mim é a manifestação de Deus na Terra. É a doutora Ju. E ela me falou, ela descreveu o que eu vivi no hospital mesmo sem estar lá. Então, quando a gente chega no hospital, que a gente chega passando mal, as pessoas olham pra gente e não vê uma deformidade, não vê uma cicatriz, não vê alguma coisa assim que choque. Então as pessoas falam assim, ela tá tendo um chilique. Gente, isso acontece dentro do hospital. E eu ouvi isso de um enfermeiro. Mas por que você tá aqui de novo? É a moça da hipófise? É a mulher lá da adrenal? Não sei o quê. Ela atende online? Atende, Maria. Ela atende online, sim. Então, quando eu batia nos hospitais, é a menina da bradicardia, é a menina... Então, assim, eu fui rotulada no hospital. Porque as pessoas não entendem o que é. Oi, Ricardo. Boa noite, meu amigo. Saudade. Gente, eu vou deixar fixado aqui depois os contatos dos médicos que me atendem, da doutora Ju, do neuro, enfim, da gineco. Vou deixar aqui para vocês, tá bom? Porque isso ajuda muito, eles atendem online sim, tá bom? Vou deixar tudo registrado aqui para vocês. Então, o que acontece? Quem não tem contato com pessoas com a nossa doença, com a nossa patologia, nunca vai entender quando a gente chegar no hospital passando mal. Ou com uma fraqueza, ou com cansaço, ou simplesmente com medo, uma dor no peito, alguma coisa assim, vai achar que a gente está tendo chilique. Por se tratar de uma doença rara, uma doença que não é muito explorada nas universidades de medicina, a gente passa batido, infelizmente. Quem cuida de hipófise, seja o neuro, seja endócrino, seja gineco, seja o neuroftalmo, seja a especialidade que for, as pessoas que cuidam da gente sabem
que a gente é um caso difícil, então eles cuidam por amor. Oi, meu amor, boa noite. Eles cuidam por amor. E eles sabem que a gente vai dar trabalho, né? Eles sabem que é um assunto delicado. Então, por exemplo, a parte de endocrinologia, eu não estou falando mal, eu estou falando uma realidade. A parte de endocrinologia, 90% dos médicos endocrinologistas preferem a parte de clínica tradicional, que vai para o emagrecimento, diabetes, alguma coisa assim que é mais corriqueira, é mais comum. E aí complica tudo. Por isso que eu falo que informação salva vidas. Porque quando a gente chega no hospital para falar para o profissional, ainda que eles olhem com a cara meio que torcida, falar para o profissional o que acontece com a gente, facilita muito. Então, eu ainda passo por isso, né? A pessoa olhar para minha cara, ai, mas você não tem nada. Ah, mas você tá tão bem. Quem olha para você não diz. Eu ouvi isso ontem, não de uma forma ruim, negativa, né, pejorativa, mas eu ouvi isso de uma pessoa que lida com vidas, com saúde e que também não fazia ideia, né? Não fazia ideia. Por isso que a gente tem que falar o tempo todo e falar muito mesmo, levar informação para que as pessoas tenham consciência do estado de saúde dela, saber que a partir daquele ponto ela pode sim ter uma vida. Eu não vou mentir para vocês. A gente nunca mais vai ser 100%. A gente nunca mais vai ser 100%. A gente nunca mais vai ter a tranquilidade que a gente tinha antes. Mas eu posso garantir para vocês, através da experiência que eu tive, que eu tenho até hoje, de que a gente pode viver perto do 100%. Muito perto do 100%. Desde que a gente tenha o acompanhamento correto, desde que a gente não negligencie. Falei certo, gente? Sei lá. Desde que a gente não se sabote e de que a gente faça uso das medicações de forma contínua, correta, da forma que os médicos prescrevem. Né? Não achar que tá bem, eu tô bem e vou parar. Não, isso quase me levou à morte. E eu que tô aqui o tempo todo falando para vocês as coisas. Então eu me coloco como exemplo de tudo isso. Pensando em tudo isso, levando tudo isso, né, em conta para finalizar aqui nossa live, quero dizer para vocês que graças a Deus eu tô bem, graças a Deus venci mais essa situação e por eu estar bem, tô até curadinha, tô indo bem, graças a Deus, com a ajuda da Márcia Lacerda, minha psicóloga, aquela que tem a live no canal do YouTube, me ajudou, tem me ajudado, assim, muito, através da Renata Aguiar, também, terapeuta holística, que me ajudou com os floraizinhos. Então, assim, eu tive um apoio, uma base muito forte para me manter aqui. Então, tô com o meu emocional mais estabilizado, não sinto mais dor no peito, consigo dormir, né? Consigo dormir sem remédio, sem floral, sem nada, não tô mais tomando floral. E por conta disso eu tô aqui de volta para ajudar vocês no que for possível. Então, sexta-feira agora a gente tem a live com o Dr. Ulisses Aguiar, né, neurocirurgião, vai ser a nossa primeira live. Depois a gente vai ter de novo a doutora Ju, a neuroendócrino. Ela vai falar sobre a crise de insuficiência adrenal, a gente vai falar um pouco, né, bater um papo sobre o meu caso de uma forma mais técnica, para vocês entenderem o que é, e eu também entender um pouco mais. Eu vou aproveitar a live até para tirar dúvidas minhas, que eu ainda tenho. E vai falar da síndrome de Cushing, a questão de como a gente entra nisso, como é que isso se desenvolve, como é que a gente controla. Depois a gente vai ter neurooftalmo para falar da questão visual, perda de visão periférica, vista embaçada. Então a gente tá com uma programação muito, muito, muito boa.
e depois a gente vai fazer uma live com pessoas que têm a deficiência da hipófise, né? A doença da hipófise. Então, vou selecionar aqui mais 3 pessoas para a gente expor aí o nosso caso, para a gente se colocar à disposição de vocês para falar que nós somos vencedores. Nós estamos aqui para falar que não precisa ter tanto medo. O medo é comum, né? Sempre falo que a gente é ser humano, a gente é passivo de todos os sentimentos, mas que a gente consegue, a gente dá conta e somos uma família, a gente é um time. Eu falo para as pessoas, né? Para que agora a gente é um time, ninguém tá sozinho nessa, não. Tá bom, galera? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui na live comigo, a Cris, o Ricardo, a Denise, a Sueli que entrou agora. A gente está finalizando aqui, foi só um bate-papo rapidinho, porque a saudade estava grande, vocês estavam querendo saber se eu estava viva ou se não. Estou viva, graças a Deus, estou viva, estou de volta. Morrendo de saudade de fazer live. Confesso, gente, que eu tô nervosa para essa live de sexta. Vocês acreditam? Tô ansiosa aqui, esperando o dia. Não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou começar, como é que eu vou falar com o Dr. Ulisses. Então, se vocês tiverem aí perguntas, manda para mim no direct. É um neurocirurgião. Então, vamos fazer perguntas que são da parte da neurocirurgia, né? E tenho certeza que ele vai responder a todos nós da melhor forma possível. Boa noite, Su. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Espero ter esclarecido aí algumas coisas para vocês. Tentei lembrar de todo mundo que conversou comigo no YouTube e responder a todos vocês. Vou jogar essa livezinha aqui também no YouTube pro pessoal que não tem acesso ao Insta saber como é que eu tô. Eu espero vocês, gente, na sexta-feira. Separar a pipoca, chama a galera, põe aí no YouTube, na televisão para ficar mais fácil de ver e vem comigo. Vem comigo que a gente... sexta-feira tem live. Pode chover canivete que sexta-feira tem live, a gente vai estar junto. Tá bom? Chama a galera, divulga, compartilha, comenta. Vamos aumentar o engajamento, porque quando a gente aumenta o engajamento, o YouTube percebe que isso aqui é importante. E aí eles começam a distribuir para pessoas que falam palavras-chave do termo hipófise e começa a distribuir para essas pessoas. E cada vez mais essas pessoas vão tendo acesso a isso. Oh, obrigada, Ricardo. Ah, gente, deixa eu agradecer a galera do Brasil inteiro comigo. Gente, como vocês são incríveis. Desde o Acre até o Rio Grande do Sul, todo mundo falando comigo, bastante pergunta, respondi todos, hein? Respondi todos vocês lá no respondi. E aí tem um pessoal de fora do Brasil também, o pessoal de Portugal, Argentina, Estados Unidos, uma galera aí de um monte de lugar dos Estados Unidos. Gente, teve gente do Japão, gente da Índia. Fiquei chocada. Gente da Índia, gente do Canadá. Nossa, gente, ó, loucura. Muito obrigada a todos vocês. Eu espero do fundo da minha alma. Dentro da UTI eu fiz uma live e falei para vocês que toda a minha vida ia ser voltada para pessoas com problemas de hipófise, para fazer valer aqui a dádiva, a graça de Deus de estar viva. Então, cada segundo da minha vida vai ser dedicado para vocês, para levar informação e ajudar no que for preciso. E tem coisa boa, gente. Eu tive contato ontem com uma mulher, com a Melina, da MGA Assessoria Médica, que ela me deu umas dicas. Ela vai me colocar aí com contato com bastante gente importante que a gente vai trazer para o canal. Jaque, estou ansiosa com essa live. Queria muito saber se você conhece alguém que fez radiocirurgia. Radiocirurgia, eu não conheço ninguém que fez.
Eu conheço bastante gente que fez a radioterapia, principalmente em situações de microadenoma não, de macroadenoma, que sabe quando a pessoa faz a cirurgia e aí não dá para tirar muito tumor e o tumor continua lá secretando, aí vai, faz a radiocirurgia, a radioterapia, e aí aquele tumor realmente diminui bastante. Para pessoas que têm o microadenoma, que precisam fazer a rádio, também é muito efetivo. Conheço gente também que tem microadenoma, que fizeram a rádio, tudo bonitinho, e aí o tumor foi diminuindo. Em alguns casos o tumor realmente some. Em outros casos, a pessoa só de tomar cabergolina, para quem tem microadenoma, só de tomar a cabergolina, o tumor também some. É difícil acontecer? É difícil, mas é possível, porque não é um caso, 2 ou 3. São alguns casos que isso realmente pode acontecer. Então, mantenha calma isso. Fica calma, mulher. Fica calma que vai dar certo. Tá? Se for a radiocirurgia, ou se for a radioterapia, ou se for somente a cabergolina, você vai ficar bem, depois vai fazer os ajustes aí hormonais e vai dar tudo certo. Tá bom, galera? É uma pergunta interessante pro doutor Ulisses, hein? Essa aí da rádio. Vamos perguntar essa daí para ele? Eu vou anotar aqui. E não vamos deixar escapar, não. Vamos perguntar. Porque eu falando é uma coisa, né? Vamos falar com quem entende. Aí ele vai responder com a verdade absoluta da situação. Tá bom, galera? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Eu espero